Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um filme, né, que está rolando aí circuitando o Rio de Janeiro, tá? E hoje eu quero falar daquele filme brasileiro, A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky, né, no caso, né, que vai falar, né, da viagem, né, que o Dom Pedro I faz para Portugal depois que ele abdica do trono, né, de imperador do Brasil, né, e ele viaja para Portugal, né, para empossar a sua filha, né, Dona Maria da Glória, né, que vai ser a Rainha Maria II, né, que teve o trono usurpado, né, pelo irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, né. Então, o filme, né, é aquela coisa, né, gente? Eu vou dar uns spoilers aqui, tá? Porque são absolutamente necessários, tá? Para a gente poder compreender um pouco a coisa do filme, tá? E eu já quero dizer que minha análise vai ser um pouco suspeita, né? Até porque eu sou um cara formado em história, entendeu? E, obviamente, né, algumas coisas ali a gente acaba sempre torcendo o nariz um pouco, embora a gente sempre tenha que lembrar, entendeu? Que o cinema é uma forma de arte, tá? Que a priori não tem nenhum compromisso com a realidade, né? A gente tem que sempre lembrar isso, tá? Que se você quer buscar algum compromisso com a realidade, você tem que ver uma obra escrita por um historiador, coisa e tal, né? E mesmo assim a realidade ela pode ser uma coisa muito subjetiva, né? A verdade pode ser uma coisa muito subjetiva. Que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para você que está me assistindo, por exemplo, né? Mas vamos falar um pouco do filme. O que acontece é o seguinte: existem, né, o final do filme, né, deixa uma legenda falando, né, que existem poucos relatos, entendeu, do que rolou nessa viagem, né, do que rolou nessa viagem do Dom Pedro I até Portugal, depois que ele abdica do trono em 1831. Então o filme ele acaba sendo, né, a diretora, né, a Laís Bodansky, né, que eu acho que ela também assina o roteiro, se eu não me engano. Esse filme ele meio que é uma colcha de retalhos, né, do que os historiadores falam, né, mais ou menos desse período. Então a gente vai ver uma série de coisas ali, né, que você pode concordar e você pode discordar no caso, né? Por exemplo, a coisa do Dom Pedro, por exemplo, ser liberal, né? É a coisa que talvez mais incomode no filme, né? Que se fala, se tem essa fama de que o Dom Pedro I foi liberal, coisa e tal, ele poderia até ter algum apreço pela ideologia liberal. O problema é que na hora dele botar isso em prática, ele era justamente o contrário do que o liberalismo expressa, né, no caso. Né? Ele era praticamente um antigo regime futebol clube, né? E a gente tem provas disso, né? Quando você tem a abertura da Assembleia Constituinte, que é da primeira Constituição para o Brasil, Dom Pedro I fala, né? Eu quero uma Constituição digna de mim e do Brasil. Isso não é uma forma liberal de pensar, né? Ele se coloca acima do país, né? E depois ele percebe que a Constituição está ficando liberal demais e ele dissolve a Assembleia Constituinte, alegando que os constituintes não estavam fazendo uma Constituição liberal. E aí ele faz uma Constituição com poder moderador que intervém nos demais poderes, que é o legislativo e o judiciário. Né? Ele já é o chefe do executivo ali, e ele tem esse controle em cima do legislativo e judiciário usando o poder moderador. E isso não é liberal nem aqui nem na China. Tanto que ele sai daqui, entendeu? Praticamente corrido, escorraçado daqui. O pessoal não queria mais saber, entendeu, da cara dele, aquela coisa dele só nomear ministros portugueses, não botar um brasileiro no governo, né? Então ele é uma figura muito polêmica, né? Uma figura talvez muito contraditória, porque em Portugal ele foi o libertador de Portugal da tirania de Dom Miguel, né, no caso. Né? Então ele é visto como um símbolo de liberalismo lá. Mas, gente, vamos ser sinceros, né? O cara tinha uma formação totalmente absolutista. E se ele brigou com o irmão dele, foi para colocar a filha no trono, entendeu? E é o tal negócio, era para botar, vamos dizer assim, a prole dele, entendeu? No trono. E não tinha essa coisa muito liberal aí, não, entendeu? Realmente ele teve desentendimento com esses revolucionários do Porto, né, de 1820. Ele só proclamou a independência do Brasil porque os caras ficaram forçando, entendeu? Ele a voltar e desafiando a autoridade absolutista dele. Isso ajudou ele, né, a ficar do lado do movimento de independência do Brasil, aqui no caso. Mas eu confesso a vocês que eu não vejo ele muito como um sujeito liberal, não. Tá? E o filme deixa claro de que ele era um cara liberal. Eu, pelo menos, na minha opinião de historiador, do que eu já li, coisa e tal,
eu não vi muito esse liberalismo aflorando não, tá? E o filme deixa um pouco isso marcante. Isso talvez tenha sido a coisa que mais me incomodou no filme, dizer que ele era um fã do Napoleão, dizer que ele era um sujeito liberal, coisa e tal. Ele podia até ser simpatizante das ideias liberais, mas na hora de botar isso em prática, entendeu? Quando era o poder dele que estava em jogo, cara, ele pensava de uma forma muito absolutista, né? Outras coisas também que incomodam um pouco nesse filme, né? É a proximidade que ele tem, né? Com as pessoas, vamos dizer assim, com as pessoas, com os africanos, né? Com os afrodescendentes ali no caso, né? Sempre se passou essa ideia, né? Uma ideia que vem da época do Getúlio Vargas, que estava querendo dar uma legitimidade para essa família real, para criar uma identidade entre o governo brasileiro, entendeu? E a população, tá? Porque a população, vamos dizer assim, guardava com boas recordações as lembranças da família real, porque você tinha dias que o Dom Pedro II alforreava um monte de escravos, a princesa Isabel foi a redentora que libertou os escravos, coisa e tal. E aí a política, né, educacional do varguismo, né, meio que transformou, né, o Dom Pedro, a princesa Isabel, o José Bonifácio em heróis da libertação do Brasil, né? Então você tem toda essa construção, né, em torno desses personagens aí, né? E eles viraram assim uma espécie de grandes heróis da libertação do Brasil, né, no caso, né? E aí o filme, ele meio que flerta com isso um pouco, diz que o Dom Pedro tem uma aproximação, entendeu? Primeiro, né, no caso, tem uma aproximação muito grande com o povão, coisa e tal, aquele negócio todo, né? Poderia até ter, mas eu acho que o filme carregou um pouco demais nas tintas com relação a isso, né? O Dom Pedro I, ele fez até. Ele pagou até uma grana lá para jogar búzios para ele, entendeu? Ele teve cenas íntimas com uma mulher negra, muito íntimas demais, entendeu? Parecia, acho que íntimas demais para um cargo, né, de imperador do Brasil, né, no caso, né? E aquela coisa também dele ter toda uma questão de um arrependimento do que ele fez com a Leopoldina em detrimento da Domitila, que era a Marquesa de Santos, né? Como se ele ficasse com peso na consciência de ter traído a Leopoldina. Gente, eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, tá? Isso daí é uma opinião minha, pessoal, tá? Porque o Dom Pedro, ele botou a Marquesa de Santos para praticamente morar do lado do palácio, né? Porque ele dizia que queria olhar para a casa dela para se lembrar dela sempre. Ele fazia isso com a Leopoldina ali, entendeu? Sabendo de tudo, coisa e tal. Né? Até a casa da Marquesa de Santos ali em São Cristóvão, hoje que está fechada, esse negócio todo, que poderia estar aberta, né? E sabe, esse arrependimento que ele teve com relação a Leopoldina foi uma licença poética. Eu acho que foi muito mais uma licença poética do que qualquer outra coisa no filme, né? E você vai vendo as coisas se transcorrendo nisso, né? Tem uma hora que ele está muito mais preocupado, vamos dizer assim, com a impotência, com a disfunção erétil dele, coisa e tal, que ele já está doente há 7 meses, como ele vai ganhar uma guerra daquele jeito, aquele negócio todo. E aí o filme ele fica muito em cima dessas questões, entendeu? Às vezes que muito pessoais, entendeu? Também, no caso, né? Da forma, né, como ele se relacionava, da forma fria e distante, como ele se relacionava com a Amélia também, que foi depois do episódio da Marquesa de Santos, do episódio da Imperatriz Leopoldina, né, no caso, né? Então a gente vai vendo, né, o filme ele vai falando, entendeu, sobre coisas que a gente já conhece em história. Por exemplo, a temeridade que ele tinha, entendeu, de escravos de origem muçulmana, né? Porque ele tinha um certo pavor dos malês, coisa e tal, né? Lembrando que a revolta dos malês aconteceu em 1835 em Salvador, né? E ele estava voltando para Portugal 4 anos antes, né? Tudo bem que os malês já poderiam ter uma fama, né, de serem rebeldes, coisa e tal, mas a revolta que tinha explodido em Salvador só vai explodir 4 anos depois. Você tem aquele medo do haitianismo também, né? Que você teve a independência do Haiti, onde os negros do Haiti mataram todos os brancos da ilha, coisa e tal, né? E aí o filme ele vai nessa concha de retalhos, né? Ele pega ali, bebe dessa fonte do haitianismo, né? Bebe dessa fonte
da vida pessoal do Dom Pedro, da traição do Dom Pedro com relação a ter a Domitila como amante, de um suposto arrependimento que o Dom Pedro teria, entendeu? De ter traído a Leopoldina, coisa e tal, né? Da coisa dele brincar com os filhos também, entendeu? Dele ter essa coisa mais, vamos dizer assim, mais pessoal, mais humana, que fugia um pouco desse imperador, ou seja, você está tendo uma humanização aí da figura do Dom Pedro, uma romantização de uma humanização dessa figura do Dom Pedro, que ele era um cara que gostava de brincar com o filho, coisa e tal, entendeu? Você tem até uma correspondência, né, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, né, que era uma correspondência bem afetuosa, coisa e tal. A gente sabe dessas coisas, né, que essas coisas existiram, entendeu? Mas é aquela coisa, entendeu? A impressão que dá é que o filme ele foi um pouco nessa vibe de você romantizar um pouco a figura do Dom Pedro I, como se fazia educação na época, né, da Revolução de 30, do Estado Novo, aquela coisa toda, né? Mas tudo bem, gente, é aquela coisa, né? É uma concha de retalhos. Você tem ali várias leituras, né? Dentro dessa lacuna histórica, né? Que foi essa viagem, né? Já que você tem poucos relatos, né? Então a autora ela optou por por preencher, entendeu? Essa falta de relatos da viagem com essas lacunas históricas aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá?